Desde o princípio, Deus estabeleceu um plano perfeito para que o ser humano vivesse com saúde, alegria e paz. O segredo para uma vida plena nunca foi um mistério para o Criador. Ele sempre desejou que a humanidade encontrasse harmonia em seus caminhos. No entanto, em um mundo cheio de pressa, estresse e soluções artificiais, esse segredo parece ter sido esquecido. Ellen G. White afirma em A Ciência do Bom Viver que a obediência às leis divinas é a verdadeira proteção da saúde. A vida abundante não é uma promessa distante, mas uma realidade acessível àqueles que confiam nas orientações do céu. Vivemos em uma era de avanços médicos e tecnologia sofisticada, mas também em meio a um aumento de doenças, ansiedade e esgotamento emocional. As pessoas buscam remédios rápidos para aliviar sintomas, mas se esquecem de tratar as causas. Ellen G. White declara em conselhos sobre o regime alimentar que milhares sofrem porque se recusam a alinhar seus hábitos às leis da saúde. A resposta que tantos procuram não está em novos tratamentos, mas no retorno aos princípios antigos e eternos de Deus, que sempre foram fonte de vida e restauração. A Bíblia nos lembra: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa promessa de Jesus não fala apenas da salvação espiritual, mas de uma vida equilibrada, onde corpo, mente e espírito trabalham em harmonia. Ellen G. White escreve em A Ciência do Bom Viver que a verdadeira temperança nos ensina a usar com sabedoria o que é bom e a rejeitar completamente o que é prejudicial. Ao seguir esse plano divino, o ser humano encontra não apenas saúde física, mas clareza mental e comunhão mais profunda com Deus. Esse segredo, que hoje parece revolucionário, sempre esteve ao alcance de todos. Cuidar do corpo não é apenas uma questão de escolha pessoal, mas uma forma de adoração. Ellen G. White afirma em A Ciência do Bom Viver que obedecer às leis naturais é um dever tão sagrado quanto obedecer aos mandamentos de Deus. Essa visão transforma completamente nossa relação com a saúde, pois revela que nossas escolhas diárias refletem nosso relacionamento com o Criador. Hoje, você será convidado a redescobrir essa verdade que tem poder para mudar destinos. Essa não é apenas uma mensagem sobre saúde, mas uma revelação espiritual que resgata a essência do plano de Deus para a humanidade. Em Patriarcas e Profetas, lemos que o homem foi colocado no Éden para cultivar e guardar aquele lugar perfeito. Essa cena inicial mostra que a plenitude sempre esteve ligada à obediência e ao cuidado com aquilo que Deus nos confiou. O segredo antigo para uma vida plena é, na verdade, um chamado para voltar às origens. Simplicidade, harmonia com a natureza e comunhão com o Criador. O segredo para uma vida plena começa no entendimento de que corpo, mente e espírito estão interligados. Não existe verdadeira saúde se negligenciamos qualquer uma dessas áreas. Em A Ciência do Bom Viver, Ellen G. White afirma que a mente influencia o corpo e que o corpo afeta diretamente a espiritualidade. Isso significa que escolhas aparentemente simples, como a alimentação, o descanso e a forma como lidamos com as emoções, têm consequências eternas. A vida abundante que Cristo prometeu não é fruto do acaso. Ela é resultado de uma vida alinhada aos princípios estabelecidos por Deus desde a criação. Um dos pontos centrais desse segredo é o cuidado com a alimentação. Em Conselhos sobre o Regime Alimentar, Ellen G. White explica que muitos sofrem não por falta de remédios, mas porque não obedecem às leis da saúde. Deus planejou alimentos naturais, simples e nutritivos para fortalecer o corpo e dar clareza mental. Mas a humanidade tem se afastado desse padrão.
O consumo excessivo de alimentos processados, gordurosos e repletos de produtos químicos tem enfraquecido não apenas a saúde física, mas também a capacidade de discernir a voz de Deus. O apetite descontrolado se tornou uma das armas mais poderosas do inimigo. Outro elemento essencial para uma vida plena é o descanso. Vivemos em uma geração exausta, onde o tempo de repouso é constantemente roubado por preocupações e distrações. Ellen G. White lembra em A Ciência do Bom Viver que o corpo humano precisa de descanso adequado para renovar as energias físicas e espirituais. O próprio Deus estabeleceu o sábado como um dia de descanso, não apenas para adoração, mas para restaurar a mente e o corpo. Negligenciar o descanso é abrir mão de uma bênção divina que nos aproxima do céu. Além da alimentação e do descanso, a comunhão com Deus é o alicerce de uma vida abundante. Em Caminho a Cristo, Ellen G. White ensina que a oração e o estudo da palavra são tão essenciais quanto o alimento diário. Muitos buscam felicidade em conquistas materiais, mas ignoram que a verdadeira plenitude só é encontrada em Cristo. A intimidade com Deus renova a mente, traz paz ao coração e nos dá forças para enfrentar as batalhas espirituais. Esse segredo não é complicado. É uma escolha diária de priorizar o relacionamento com o Criador. O segredo antigo, portanto, está na harmonia com as leis divinas. Quando compreendemos que tudo no universo foi criado em ordem e equilíbrio, percebemos que a vida plena é resultado de obediência e confiança. Em Educação, Ellen G. White afirma que a saúde do corpo deve ser tão cuidadosamente preservada quanto a pureza do coração. Esse ensino revela que cuidar da saúde não é apenas uma questão de bem-estar, mas de fidelidade a Deus. A reforma da vida começa nas pequenas decisões, e é através delas que experimentamos a verdadeira abundância prometida por Cristo. O segredo antigo para uma vida plena não é apenas uma recomendação de saúde, mas um plano divino para restaurar o ser humano à imagem de Deus. Desde o Éden, o Criador estabeleceu leis naturais que, quando obedecidas, trazem equilíbrio físico, mental e espiritual. Em Patriarcas e Profetas, Ellen G. White descreve que Adão e Eva viviam em perfeita harmonia com a natureza e com o Criador, desfrutando de uma vida longa e saudável porque seguiam essas leis. Hoje, quanto mais nos afastamos desse padrão original, mais nos tornamos vulneráveis ao cansaço, à ansiedade e à doença. Retornar ao estilo de vida que Deus planejou é resgatar a plenitude perdida. O mundo moderno nos ensina a buscar felicidade em conforto material, consumo e excessos, mas isso tem produzido apenas vazio e doenças. Em A Ciência do Bom Viver, Ellen G. White declara que a verdadeira felicidade não é alcançada em prazeres passageiros, mas em uma vida de simplicidade, serviço e obediência. O segredo para uma vida abundante não está em seguir as tendências da sociedade, mas em confiar no plano divino. Cada escolha que fazemos, desde o que comemos até como usamos nosso tempo, molda nosso caráter e influencia nossa conexão com Deus. Outro aspecto essencial desse segredo é o contato com a natureza. Em Educação, Ellen G. White escreve que a natureza é um livro que revela o amor e o poder do Criador. Passar tempo ao ar livre, respirar ar puro, apreciar a luz do sol e movimentar o corpo são princípios antigos que fortalecem o corpo e a mente. No entanto, muitos negligenciam esses presentes divinos, preferindo uma rotina fechada, artificial e estressante. Esse estilo de vida moderno contribui para uma mente cansada e uma espiritualidade superficial. A simplicidade dos métodos de Deus continua sendo a maior fonte de cura e vigor. Além disso, a temperança é uma das colunas desse segredo transformador. Em Conselhos sobre o Regime Alimentar,
Ellen G. White enfatiza que o apetite deve ser disciplinado para que a mente esteja livre para discernir a vontade divina. Muitos dos fracassos espirituais estão ligados a hábitos prejudiciais que enfraquecem a resistência física e moral. A temperança não significa apenas evitar excessos, mas aprender a viver com equilíbrio, escolhendo o que glorifica a Deus. Essa mudança de mentalidade é fundamental para experimentar uma vida abundante. Por fim, esse segredo é um chamado à entrega total. Em Caminho a Cristo, Ellen G. White ensina que a entrega de si mesmo a Deus é o verdadeiro segredo da paz e felicidade. Essa frase resume a essência da vida plena. Obedecer às leis da saúde não é apenas uma questão de disciplina, mas de amor. Ao seguir o plano divino, o ser humano encontra alegria, clareza mental e força espiritual para enfrentar as provações. Esse caminho não é fácil, pois exige renúncia e confiança, mas é o único capaz de salvar vidas e restaurar a imagem de Deus em nós. Chegou a hora de olhar para a vida com novos olhos e reconhecer que o segredo para viver com plenitude não está em soluções humanas passageiras, mas em voltar ao plano original de Deus. O mundo oferece atalhos, dietas milagrosas, tratamentos caros e fórmulas mágicas, mas tudo isso não preenche o vazio espiritual nem devolve a paz verdadeira. Em A Ciência do Bom Viver, Ellen G. White afirma que Deus deseja restaurar a saúde do corpo e da alma, mas essa restauração só acontece quando escolhemos cooperar com as leis divinas. A vida plena é fruto de uma parceria com o Criador, que nos convida a obedecer por amor e não apenas por obrigação. Esse segredo antigo não é apenas sobre viver mais, é sobre viver melhor. Uma vida em harmonia com os princípios de Deus produz clareza de pensamento, equilíbrio emocional e força espiritual. Em educação, Ellen G. White lembra que a verdadeira educação é preparar-nos para uma vida de serviço e santidade, e isso inclui cuidar do corpo que Deus nos deu, escolher uma alimentação saudável, respeitar o descanso, buscar a comunhão com o Criador e desfrutar da natureza. São passos que nos conduzem à plenitude que o mundo não pode oferecer. A verdadeira saúde é um reflexo da presença de Deus em nossa vida. No entanto, viver dessa forma exige coragem. Ir contra o fluxo de uma sociedade que idolatra o prazer e despreza a simplicidade pode parecer um desafio enorme, mas não estamos sozinhos. Em Caminho a Cristo, Ellen G. White nos lembra que Cristo oferece forças àqueles que desejam viver para Ele. A transformação de hábitos não depende apenas de força de vontade, mas do poder divino que opera em nós quando entregamos nosso coração. Esse segredo não é apenas uma mudança de rotina, mas uma experiência de redenção. O convite de Deus para uma vida plena é também uma promessa. Ele não apenas nos orienta, mas nos capacita. Em Patriarcas e Profetas, lemos que a obediência aos princípios divinos foi sempre a base da verdadeira felicidade. A história mostra que aqueles que escolheram andar com Deus viveram vidas significativas, repletas de propósito e esperança. Essa promessa ainda está ao alcance de todos que decidem confiar nele. O caminho pode parecer simples, mas ele transforma destinos, salva vidas e prepara corações para a eternidade. Se essa mensagem tocou você, compartilhe-a com alguém que também precisa desse alerta de amor. Curta este vídeo, deixe seu comentário sobre os desafios que enfrenta na busca por uma vida saudável e plena e inscreva-se para receber conteúdos que edifiquem sua fé. Hoje, você pode começar uma jornada de transformação, escolhendo seguir o plano que Deus traçou desde o Éden. Esse segredo antigo ainda salva vidas, e ele pode salvar a sua, se você decidir confiar e obedecer ao Criador.